No início da semana, a economista liberal Renata Barreto publicou em suas redes sociais uma breve comparação de desempenho entre políticos de esquerda e liberais, disponibilizada pelo site Ranking dos Políticos. Esse site compara políticos de todo o Brasil, bem como divulga informações sobre boas práticas de atuação, como assiduidade nas sessões, combate à corrupção, gastos de gabinete, combate a privilégios, etc. Com estas informações, é gerado um ranking com os melhores desempenhos aos de pior atuação. Na publicação de Renata, ela destaca que políticos de partidos de esquerda como PT, PCdoB e PSOL, por exemplo, estão bem mais próximos das últimas colocações do que do topo do ranking. Nenhuma surpresa, não é mesmo? Já no topo, encontram-se a maioria defensora de pautas liberais. Veja a publicação da economista. Quem aqui conhece o ranking dos políticos? Eles analisam todos os deputados federais e senadores de acordo com a assiduidade deles nas sessões, combate à corrupção, votações, gastos de gabinete, combate a privilégios, etc. 100% dos 8 deputados eleitos pelo Novo estão no top 10 desse ranking, que ainda conta com o deputado Paulo Eduardo Martins e o deputado Kim Kataguiri. Coincidência terem todos eles uma agenda liberal? O melhor colocado do PT está na posição 335, o melhor colocado do PSOL está na posição 432 e o melhor colocado do PCdoB está na posição 485. Por que será? Tabata Amaral é a melhor colocada do PDT, na posição 69. O segundo colocado do partido está na posição 194 e o terceiro está na posição 328. Do PSL, Bia Kicis e Caroline Detone estão no top 20. No top 100, 33 deputados são do partido, incluindo Luiz Felipe na posição 23, Joyce Hasselmann, posição 44 e Eduardo Bolsonaro, posição 65. O PSDB tem apenas 5 deputados no top 100. Os dois piores de todo o ranking são o deputado tucano Aécio Neves e o senador Assir Gurgax. Você também pode acessar o site politicos.org.br e acompanhar de perto o desempenho dos parlamentares. Deltan Dallagnol foi longe demais, onde já se viu dar palestras e doar todo o lucro para projetos sociais de dança, música, teatro no sertão nordestino, hospital para tratamento de câncer infantil e, o mais grave, doar dinheiro para entidades anticorrupção. E não para por aí. Dallagnol, além de doar todo o dinheiro das palestras, ainda teve a cara de pau de declarar tudo para a Receita Federal. Esse procurador tem que ser preso imediatamente. Praticar honestidade neste país é um crime previsto no Código Penal. Prendam Dallagnol e soltem o Lula imediatamente. O que a Lava Jato revelou na Petrobras já é muito grave. Mas as provas trouxeram à tona um monstro ainda mais assustador. Esquemas semelhantes estavam espalhados em vários órgãos federais, estaduais e municipais. Descobriu-se que políticos e partidos desonestos escolhem para cargos de direção de órgãos públicos pessoas incumbidas de arrecadar propinas. O dinheiro enriquece os criminosos e financia caras campanhas eleitorais garantindo a reeleição. Ou seja, a corrupção alavanca a permanência dos corruptos no poder, o que gera mais corrupção, o que gera mais permanência dos corruptos no poder, formando-se um círculo vicioso que deturpa a democracia e torna a sociedade brasileira prisioneira da corrupção. O Brasil vive uma inversão total de valores. Como escreveu o jornalista Jorge Serrão no blog Alerta Total, é preciso uma limpeza estrutural. Doa a quem doer. É preciso manter a calma. Recomenda um poderoso amigo e irmão. O efetivo combate ao crime institucionalizado depende de estratégia correta, no tempo certo. O problema é estrutural, por isso qualquer solução efetiva não pode ser conjuntural. Tudo o que for feito agora deve ter como objetivo maior promover, mais adiante, assim que for possível, uma mudança efetiva na estrutura estatal brasileira. O dilema é matar o Estado ladrão ou ser vítima dele.
A corrupção sistêmica ocorre em todos os poderes ou por iniciativa de agentes dentro de todos eles, isolada, na maioria das vezes, de maneira combinada. Na onda moralizadora, as áreas diretas de atuação da classe política, executivo e legislativo ficaram mais expostos na era da roubalheira. Antes de cobrar falhas e apontar culpas no sistema judiciário, polícias, Ministério Público e magistratura, junto com o regramento excessivo que viabiliza a sacanagem, o rigor seletivo e a impunidade, é fundamental focar na necessidade de criar instrumentos diretos de fiscalização da coisa pública pelos cidadãos eleitores. No efetivo combate à corrupção, não se pode esquecer de que a roubalheira acaba legitimada por um organismo que deveria ser extinto ou profundamente revisto: as Cortes de Contas. Elas são indevidamente chamadas de tribunais, porém pertencem ao Legislativo e não fazem parte do Judiciário. TCU, TCEs e afins não são efetivamente controlados pela sociedade, operam dentro e acima do Estado ladrão. Embora tenham um corpo técnico de extrema competência e profissionais honestos, tais tribunais pecam por vício de origem. Contam com funcionários bem pagos, que obedecem a uma estrutura montada para provar contas que encobrem negócios criminosos. As picaretagens são mascaradas contabilmente ou por interpretação bandida de artifícios contratuais, com base nas casuísticas e excessivas regras. Será que toda a estrutura e personagens resistem a uma investigação de evolução patrimonial, incluindo parentes? O debate sobre a inadiável limpeza institucional está caindo no discurso vazio da palermice. Todos os mecanismos de controle precisam ser revistos. Como é que a Lava Jato movimentou tanto dinheiro sem que o COAF, o Banco Central, a Receita Federal e a auditoria dos maiores bancos não tenham detectado as gigantescas sacanagens passarem pelo sistema financeiro nacional e internacional? Só não foram detectados por incompetência, menos provável, ou por conivência, muito mais provável. Aliás, toda investigação, que no caso brasileiro precisa ser permanente, precisa passar pelo crivo e fiscalização do sistema judiciário, polícias, Ministério Público e autorização da magistratura. Sigilos para roubar são imperdoáveis, só que as autoridades não podem agir de maneira inescrupulosa nas investigações. O quesito transparência é fundamental. Além disso, no momento em que o Brasil avança na simplificação da regulação para garantir a liberdade econômica, também é essencial que a Polícia Federal, o Ministério Público e a magistratura avancem nos estudos e técnicas para coibir crimes societários, até agora impunes ou indevidamente reconhecidos pelo sistema judiciário. Por tudo isso, temos muito a avançar na limpeza institucional. Doa a quem doer. O Brasil só vai crescer e se desenvolver se a faxina ocorrer. Quem não acompanhar as inevitáveis mudanças será detonado por elas. O trabalho é gigantesco, por isso, conforme aconselha o amigo lá de cima, muita calma, porque o governo Bolsonaro é de transição. Vamos mudar a estrutura, evoluir do Estado ladrão capimunista para um Estado necessário, capitalista e democrático. Imagine se 200 especialistas se reunissem para produzir o maior pacote anticorrupção do mundo. 70 propostas de lei que atacasse a corrupção em 12 frentes diferentes. Imagine se esse pacote melhorasse a seleção dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas. Imagine se esse pacote reduzisse o foro privilegiado de 55 mil pessoas para apenas 16 pessoas. Se esse pacote aumentasse a pena de corrupção, agilizasse processos, criasse uma punição para partidos políticos que se envolvem com a corrupção, inserisse o tema anticorrupção nas escolas, se esse pacote fizesse com que a lei da ficha limpa se aplicasse para todos os cargos públicos e não mais apenas para políticos. Imagine se esse pacote contribuísse ainda para desburocratizar o país, exigisse transparência de partidos políticos no gasto de recursos que recebem dos cofres públicos, exigisse programas de integridade para as empresas que têm os maiores contratos públicos, e ainda por cima criasse instrumentos para a recuperação do dinheiro desviado. Ah, Deltan, isso é sonhar muito. Não, não é. Esse pacote existe e ele é brasileiro. Agora nós precisamos trabalhar juntos para que ele se torne lei. Nós vimos como as 10 medidas contra a corrupção foram destruídas pela Câmara dos Deputados. Qualquer sociedade poderia desistir.
Mas o brasileiro não. O brasileiro é aquele que não desiste nunca. Agora, como que a gente pode fazer para esse pacote novo, que é chamado de novas medidas contra a corrupção, sejam aprovadas em vez de ter o mesmo destino das 10 medidas, que foi uma gaveta sombria do Congresso Nacional? Existe uma estratégia para fazer isso acontecer e nós vamos conversar sobre isso nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.